Este é o projeto Decreto 3048 e nele nós vamos estudar tudo sobre o Decreto 3048, que é o regulamento da Previdência Social. Olá, seja bem-vindo ao canal Simplifica INSS. Eu sou Lívia Oliveira, idealizadora deste canal, e estou aqui para simplificar todos os procedimentos relacionados ao INSS. E neste vídeo eu vou começar um novo projeto e convido vocês a participar desse projeto. O nome desse projeto é Decreto 3048. Neste projeto nós vamos estudar todo o Decreto 3048 de 1999, que é o nosso conhecido Regulamento da Previdência Social. São as regras teóricas que são necessárias para que todas as pessoas que desejam trabalhar solicitando benefícios junto ao INSS, ou para aquelas pessoas que desejam conhecer melhor os seus direitos previdenciários, este é um documento essencial para que essas pessoas tenham acesso. E nesse projeto, desde o ano passado, eu já tinha esse projeto em mente e queria realmente fazer um projeto como esse, que é a leitura realmente da parte teórica e eu explicar para vocês com minhas próprias palavras tudo que está contido lá no Decreto 3048. Então, convido vocês a participar desse projeto e algumas vezes no mês, durante o ano de 2022, eu vou lançar vídeos sobre esse projeto. Lembrando que a gente vai estudando pouco a pouco e eu não vou soltar todos os vídeos de uma vez, porque senão ia ficar muito chato para vocês que acompanham o canal. Quem tiver interesse é só vir aqui na playlist do projeto Decreto 3048 e estudar todos os artigos conforme eu vou disponibilizando essas aulas aqui para vocês. Então vamos lá começar o estudo do Decreto 3048 de 1999. Antes de começar a aula, eu sempre vou no Google e pego a legislação atual. Por quê? Porque a gente tem que estudar o que tem mais de atual. Todas as alterações que forem ocorrendo no decreto, a gente vai estudar. Então, vamos lá começar a estudar o Decreto 3048. Então, vamos lá. Decreto 3048 de 1999. Esse documento, ele é o Regulamento da Previdência Social e nele ele contém as informações básicas que todo previdenciarista obrigatoriamente deve ter acesso a essas informações. O livro número 1, que é o livro que a gente vai começar a ler, lembrando que a gente vai ler do começo ao fim, então vai ter partes que vai ser mais chatas, vai ter parte que vai ser mais legal, mas o projeto é justamente esse, a gente fazer a leitura para que todo mundo, para que todos nós conheçamos o que está na legislação que a gente deve aplicar, ou no regulamento, no caso aqui está no regulamento. Então o livro número 1 é o livro da finalidade dos princípios básicos, o título 1 é o título da Seguridade Social. Vamos lá, o artigo 1º. O que é que diz o artigo 1º? A Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade destinado a assegurar o direito relativo à saúde, à previdência e à assistência social. Aqui no artigo 1º tem a definição básica e o tripé essencial da Seguridade Social. Seguridade Social é um termo genérico ao qual engloba o seu tripé que fazem com que a Seguridade Social exista, que é a saúde, a previdência e a assistência social. Então, a Seguridade Social, ela engloba essas três principais áreas de atuação e assegura os direitos relativos a essas três áreas, a saúde, a previdência e a assistência social. Parágrafo único, ele diz que a Seguridade Social obedecerá aos seguintes princípios e diretrizes. Aqui agora a gente vai estudar quais são os princípios e as diretrizes da Seguridade Social. Primeiro princípio, inciso 1, universalidade da cobertura e do atendimento. A universalidade significa que todos os serviços, todos os direitos relativos à Seguridade Social, ele deve ser oferecido a todas as pessoas. A universalidade
determina isso. Inciso 2, uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais. Aqui, nesse inciso número 2, é o princípio da equivalência desses benefícios, ou seja, o mesmo benefício que é oferecido para as pessoas que trabalham no meio urbano é o mesmo benefício oferecido para aquelas pessoas que trabalham ou que exercem atividade no meio rural ou que vivem na zona rural. Então, existe uma uniformidade e uma equivalência, para que ninguém saia prejudicado nessa história, ou seja, todo mundo é igual, tanto a pessoa que trabalha ou que mora na zona urbana, quanto aquelas pessoas que trabalham ou moram na zona rural. Todos têm os mesmos direitos e as mesmas obrigações. Inciso 3. Seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços, ou seja, serão selecionados os benefícios que serão oferecidos a determinada população, serão distribuídos conforme a necessidade daquela população. Esse inciso, ele fala basicamente este conceito. Quarto, irredutibilidade do valor dos benefícios de forma a preservar-lhes o poder aquisitivo, ou seja, os benefícios da Previdência Social, os benefícios que serão distribuídos pela Seguridade Social, eles não poderão ter o seu valor reduzido, de forma que deve ser preservado o poder aquisitivo, ou seja, o poder que essa mesma remuneração podia comprar com aquele mesmo salário. Ou seja, os benefícios, eles têm que seguirem os parâmetros, os reajustes conforme a inflação daquela época pela qual a situação econômica do país está passando. Basicamente é isso. O inciso 5. Equidade na forma de participação no custeio, ou seja, quem pode mais tem que contribuir com mais, o governo contribui de alguma forma, a sociedade contribui de outra forma, e assim existe uma equidade. Equidade é tratar os iguais de forma igual e os diferentes de forma diferente, ou seja, se a pessoa recebe uma remuneração de R$6.000, ela vai contribuir com um valor menor do que aquela pessoa que recebe uma remuneração de um salário mínimo. A equidade, ela determina esse parâmetro de análise. Inciso 6, diversidade da base de financiamento. O que é isso? Significa que a Seguridade Social, ela tem que ser financiada por diversos setores, para que ela consiga sustentar os benefícios pelos quais a Seguridade Social deve oferecer àquelas pessoas que são ou que fazem parte da Seguridade Social. Inciso número 7, caráter democrático e descentralizado da administração, mediante gestão quadripartite. Que é quadripartite? É que tem 4 partes, né? Com participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do governo nos órgãos colegiados. Isso significa que a Seguridade Social, ela tem uma gestão quadripartite. Tem a participação nessa gestão dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados, com as pessoas que já contribuíram e atualmente estão usufruindo dos benefícios do sistema, principalmente da Previdência Social, e do governo, que é um dos grandes órgãos que fazem parte do custeio dos benefícios, principalmente do regime geral de Previdência Social. Gente, aqui no projeto do Decreto 3.048, realmente tem horas que vai ser mais chato, porque aqui é o começo, aqui é a base. E essa base, ela é chata, mas ela é importante para que você conheça os princípios básicos pelos quais vão reger os benefícios previdenciários. E tudo começa aqui nesses princípios determinados pela Seguridade Social. Então, vamos lá continuar a leitura do título 2, que é o título da saúde. Aqui vai ser importante para a área da saúde. Não muito da Previdência, eu vou só passar por cima, porque como o projeto é para a gente ler tudo, eu vou ter que ler tudo. Artigo 2º. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a promoção, proteção e recuperação. Parágrafo único. As atividades de saúde são de relevância pública e sua organização obedecerá aos seguintes princípios e diretrizes. Aqui a gente vai estudar os princípios e diretrizes da saúde. Lá em cima a gente estudou da Seguridade Social e aqui a gente vai estudar da saúde. Acesso universal e igualitário, todos nós, brasileiros, temos direito ao acesso universal à saúde, ao Sistema Único de Saúde, que é o sistema pelo qual o Brasil adotou como política pública de acesso à saúde. Aqui, essa aula é importante também para quem vai prestar o concurso do INSS, porque muitas vezes lá
no concurso ele cai a letra da lei. Vocês têm que se habituar a ler, principalmente se vocês vão prestar o concurso do INSS. Inciso 2, provimento das ações e serviços mediante rede regionalizada, hierarquizada, integradas em um sistema único. E eu já falei que o sistema nosso é o Sistema Único de Saúde. 3, descentralização com direção única em cada esfera de governo, ou seja, esfera federal tem um gestor único, que é o ministro da Saúde. Esfera estadual tem um gestor único, que é o secretário de Saúde. Esfera municipal tem um gestor único, que é o secretário municipal de Saúde. Inciso 4º, atendimento integral com prioridade para as atividades preventivas. Por quê? A prevenção, ela sempre sai mais barato do que você tratar a doença em si. Então, um dos princípios básicos do sistema de saúde brasileiro é realmente estimular ou promover a prevenção. Participação da comunidade na gestão e fiscalização e acompanhamento das ações de saúde. Nos conselhos de saúde sempre tem a participação das pessoas daquela comunidade, né? Participação da iniciativa privada na assistência à saúde em obediência aos preceitos constitucionais. Aqui é importante que a assistência privada ela não é proibida ao sistema brasileiro, ou seja, os serviços de iniciativa privada eles podem sim oferecer serviços relacionados ao atendimento da saúde e ofertar para as pessoas que podem pagar por esse serviço. Não proíbe de nenhuma forma esses serviços particulares. E o título 3 é da assistência social. Aqui é importante para a gente previdenciarista, por quê? Porque os benefícios assistenciais eles são gerados a partir das regulamentações da assistência social, já que os benefícios assistenciais, principalmente o BPC-Loas, né, que é o benefício de prestação continuada, ele é um dos benefícios que são ofertados pela assistência social brasileira. Artigo 3º. Lembrando, o artigo 1º foi da Seguridade Social, o 2º foi da Saúde, o 3º vai ser da assistência social. A assistência social é a política social que prevê o atendimento das necessidades básicas traduzidas em proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência, à velhice, à pessoa portadora de deficiência, independentemente de contribuição à Seguridade Social. Aqui é muito, muito importante. As pessoas que vão requerer qualquer benefício de prestação continuada, seja BPC-Loas idoso, seja BPC-Loas da pessoa com deficiência, ou seja, até mesmo o auxílio inclusão, eles não precisam pagar ao regime geral de previdência social, eles não precisam contribuir de nenhuma maneira. Por quê? Porque essa assistência ela é garantida àquelas pessoas que precisam, por meio da Seguridade Social, ou seja, da sub-área da assistência social que faz parte da área maior, que é a Seguridade Social. Parágrafo único. A organização da assistência social obedecerá às seguintes diretrizes: descentralização político-administrativa, da mesma forma que existe na parte da saúde, existe na parte da assistência social. Existe aquela esfera federal, que é responsável pela assistência social na esfera federal. Existe a esfera estadual, que tem o seu secretário estadual de assistência social. Tem a esfera municipal, através da Secretaria Municipal de Assistência Social. Participação da população na formulação e controle das ações em todos os níveis. Ou seja, a própria população ela vai fazer parte daqueles órgãos que vão controlar as atividades inerentes à assistência social. Título 4º agora, da Previdência Social, que pra gente que é previdenciarista, vocês que estão aqui inscritos no canal, é a parte mais importante. Artigo 4º. Previdência Social rege-se pelos seguintes princípios. Inciso 1. Universalidade de participação nos planos previdenciários, ou seja, todas as pessoas que vão participar de algum plano previdenciário devem obrigatoriamente contribuir para aquele plano. Essa é a universalidade de participação. Uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais. Aqui está muito parecido com aquele item lá da Seguridade Social, ou seja, os benefícios que serão oferecidos para as populações urbanas serão aqueles mesmos oferecidos para as populações rurais, para evitar o preconceito e a discriminação entre esses dois tipos de pessoas que moram na zona urbana ou que moram e trabalham na zona rural. Terceiro, seletividade e distributividade na prestação dos serviços. Aí o governo mesmo é que vai selecionar quais são os benefícios que são oferecidos, o governo através dos legisladores, né? Porque os benefícios e os serviços eles são oferecidos ou são pensados, são regulamentados através de leis, de decretos, principalmente das leis que são implementadas lá no Congresso Nacional, na Câmara, no Congresso Nacional, por meio dos
do Poder Legislativo. Então, essa seletividade, essa distribuidade será feita nesse patamar acima. Serão selecionados os benefícios que serão ofertados e eles serão distribuídos através desses regulamentos que serão pensados lá em cima, lá no Poder Legislativo. Quarto, cálculo dos benefícios considerando-se os salários de contribuição corrigidos monetariamente. Aqui é importante eu explicar. Todos os salários de contribuição, ou seja, aqueles recolhimentos que vocês fazem para o INSS, eles sempre serão corrigidos na hora e no momento da aposentadoria. O próprio sistema faz esse cálculo. Todo mês é disponibilizado o índice, conforme aquele mês, um índice de reajuste salarial, de correção monetária. Todo esse salário, mesmo que você contribuiu lá em julho de 1994, que é o início do Plano Real, esse salário que você contribuiu lá atrás, ele vai ser reajustado ou corrigido monetariamente no momento que você for se aposentar. Não vai ser aquele mesmo salário, aquele mesmo valor que você contribuiu lá atrás. Por quê? Porque tudo tem que ser corrigido conforme os índices de inflação ou os índices de correção monetária pelo qual o governo se baseia para conceder os benefícios previdenciários. 5. Irredutibilidade do valor dos benefícios de forma a preservar-lhes o poder aquisitivo, que eu já falei no inciso lá acima, e se aplica aqui da mesma forma aos benefícios ou aos benefícios prestados pela Previdência Social. O salário ele não pode ser reduzido, certo? Tem que se preservar esse poder de compra do próprio segurado do INSS. 6. Valor da renda mensal dos benefícios substitutivos do salário de contribuição ou do rendimento do trabalho do segurado não inferior ao do salário mínimo. Sim, vamos lá explicar o inciso número 6. Aqueles benefícios que eles são substitutivos do salário de contribuição, ou seja, digamos que é um auxílio por incapacidade temporária. Ele é um benefício pelo qual o segurado ele se afasta do trabalho porque não tem condição de trabalhar, porque está incapaz. Aquela renda que ele vai receber decorrente desse benefício, ele não pode ser menor do que um salário mínimo. Existirão benefícios que poderão sim ter valores inferiores ao salário mínimo, mas aqueles que serão substitutivos do salário de contribuição ou do rendimento do trabalho, por exemplo, uma aposentadoria, ela não pode ser menor do que um salário mínimo. Por quê? Porque ela substitui o valor do trabalho que aquele segurado tinha quando ele estava na ativa. Então, nunca pode ser inferior ao valor do salário mínimo. Quando o benefício ele for substitutivo da renda do segurado, ele não vai ser inferior do que o salário mínimo. Se ele é por um motivo de indenização, como auxílio acidente, ele pode ser sim inferior ao salário mínimo. Se é uma pensão por morte que é fracionada, ela pode sim ser inferior ao salário mínimo. E assim, sucessivamente, para se pensar ou para se explicar esse inciso número 6. Inciso 7. Caráter democrático e descentralizado da administração mediante gestão quadripartite com a participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados, do governo, dos órgãos colegiados. Aí a participação de todas as 4 pessoas envolvidas na gestão, também nos órgãos relacionados à Previdência Social. Artigo 5º. A Previdência Social será organizada sob a forma de regime geral, aqui é o nosso regime geral de Previdência Social, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados os critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, aqui é importante eu esclarecer algumas coisas. O regime pelo qual o INSS administra é o regime geral, certo? É esse regime geral de Previdência Social, é o RGPS, certo? O caráter contributivo significa que para a pessoa participar de qualquer um dos benefícios da Previdência, ele tem que contribuir, o segurado ele deve contribuir para o INSS. E a filiação obrigatória significa que se a pessoa ela se encontra em alguma daquelas atividades que eu vou explicar mais na frente, que a enquadra como um segurado obrigatório do RGPS, ou seja, um segurado obrigatório do regime geral, não é uma opção ele não contribuir. Ele obrigatoriamente deve contribuir para o regime geral. E ele deve contribuir conforme realmente as suas rendas, as suas remunerações. Porque tem pessoas que pensam que ele só vai contribuir para o INSS se ele quiser. E assim não é que é feita a análise. A análise deve ser feita da seguinte forma. Se a pessoa ela se encontra em alguma das modalidades de segurados obrigatórios, eles devem sim fazer a contribuição ou recolhimento para o INSS. Por quê? Porque ele é obrigatório. Agora, existe a opção, que é o segurado facultativo, que ele pode, se ele quiser, não exercer nenhuma atividade, e a gente vai estudar quais são as características do facultativo mais na frente, quando a gente estiver nessa parte do decreto.
Se ele for facultativo, ele pode sim contribuir, se ele quiser, para o INSS para ter direito aos benefícios previdenciários. Então, aqui é importante eu esclarecer que quem se encontra em alguma das situações de segurado obrigatório, ele deve obrigatoriamente contribuir ou recolher para o INSS, seja da forma como a gente vai explicar mais na frente, que a forma do empregado é de uma forma, do contribuinte individual é de outra forma, do segurado especial ele contribui já de outra forma, e a gente vai estudar tudo aqui no projeto Decreto 3.048. Vamos lá explicar quais são os critérios e os princípios que regem a Previdência Social. Inciso número 1. Cobertura de eventos de incapacidade temporária ou permanente para o trabalho e idade avançada. Aqui, se vocês perceberem, anteriormente era cobertura de eventos de doença, invalidez, morte e idade avançada. Só que agora, a partir do decreto 10.410, o decreto 10.410 ele foi publicado em 2020 e ele atualizou praticamente todo o decreto 3.048 com as regras após a reforma da Previdência. A reforma da Previdência ela aconteceu em 13 de novembro de 2019 e ela modificou em muito os critérios de análise da concessão dos benefícios previdenciários. E o decreto 10.410 ele atualizou o decreto 3.048 para se adequar às regras da emenda constitucional da reforma da Previdência. Então, atualmente, a Previdência Social ela cobre eventos de incapacidade temporária ou permanente para o trabalho e idade avançada, ou seja, a pessoa que se incapacita temporariamente ou permanentemente para o trabalho e a idade avançada. Idade avançada vai ser as aposentadorias, incapacidade temporária vai ser o AIT, que é o auxílio por incapacidade temporária, e permanente vai ser a aposentadoria por invalidez, que atualmente é o auxílio por incapacidade permanente, o benefício por incapacidade permanente. 2. Proteção à maternidade, especialmente à gestante, aqui principalmente vinculada ao benefício do salário maternidade rural, do salário maternidade, seja urbano, seja rural, seja para qualquer segurado que encontra-se prazo de manutenção da qualidade segurada do INSS. 3. Proteção ao trabalhador em situação de desemprego involuntário. Aqui, quem vai administrar mais essa situação vai ser a parte lá da emissão do seguro-desemprego, mas a Previdência Social, ela sim tem a sua proteção ao trabalhador, ela garante essa proteção ao trabalhador. 4. Salário família e auxílio reclusão para os dependentes dos segurados de baixa renda. Lembrando que tanto o salário família quanto o auxílio reclusão, agora ele só é devido para aqueles segurados de baixa renda. O salário família sempre foi assim, agora o auxílio reclusão ele era diferente. E agora, a partir das atualizações dos últimos 2, 3 anos, ele se modificou e o auxílio reclusão ele só é direcionado àquelas dependentes de baixa renda. Esses benefícios são direcionados aos próprios dependentes, não ao próprio segurado. O salário família é para o segurado, mas o auxílio reclusão é para o dependente do segurado. A gente vai estudar tudo aqui no projeto Decreto 3.048, que é segurado, que é qualidade de segurado. Por quê? Porque o decreto ele vai explicar cada uma dessas nomenclaturas. E 5, pensão por morte do segurado, homem ou mulher, ao cônjuge ou companheiro e dependentes. Aqui é a garantia da pensão por morte aos dependentes daquele segurado do INSS. E essa era o que eu queria estudar hoje sobre o Decreto 3.048. Lembrando que pouco a pouco a gente vai estudar todo o Decreto 3.048 e eu convido vocês a assistirem essas aulas que serão disponibilizadas aqui de forma gratuita. Inicialmente, eu pretendo disponibilizar de forma gratuita. Porém, talvez mais lá na frente eu programe um curso utilizando essas aulas que eu vou explicar aqui. Mas para vocês que estão me acompanhando, eu já vou disponibilizar esse conteúdo de forma gratuita. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse novo projeto. Sei que não vai ser muito assistido, por quê? Porque a teoria ela é sempre mais chata do que a própria prática, mas a teoria também é importante. E aqui eu prezo por realmente passar um conhecimento de qualidade para vocês. E o conhecimento de qualidade ele vai estar principalmente lá na lei, no decreto, nas instruções pelos quais o INSS segue. Então, se gostou desse projeto, se deseja acompanhar mais vídeos teóricos ou práticos sobre o regime geral de previdência social, se inscreve neste canal, ativa o sininho das notificações, pois aqui realmente o conteúdo é pensado para transformar a vida de vocês. Se gostou do vídeo, eu peço que você curta esse vídeo. Se for alguma dúvida, coloque a sua dúvida aqui abaixo nos comentários. Então, tchau, tchau e até o próximo Simplifica INSS.